Olha aí, pessoal, que interessante. Ó, a gente tem aqui em cima 3 quadrados. Quadrado de lado 3, um quadrado maior de lado 4, um quadrado de lado 5. Repara aqui, ó, que 3 vezes 3, a área desse quadrado, a quantidade de quadradinhos pequenos aqui é 9, né? Ó. Resultado de 3 vezes 3. 4 vezes 4 dá 16, é a quantidade de quadradinhos aqui dentro desse quadradão. E 5, 25 dá 25, é a quantidade de quadradinhos aqui, ó, 25. Então, 9, 16 e 25 são números que formam um quadrado perfeito, ó, um quadrado perfeito. Então, quando você ouvir número quadrado perfeito, significa isso. São números que formam uma figura plana, um quadrado perfeito, ó. Por exemplo, números que não são quadrados perfeitos, só esse retângulo aqui, ó. Tem 2 quadrados aqui na base e 4 aqui, ó. 4, 2 vezes 4, 4 vezes 2, 8. Então, 8 não é um quadrado perfeito, ele não forma um quadrado. Eu arranjei ele dessa forma aqui, ó, retangular. Mas se você tentar formar um quadrado, você não vai conseguir. Número 20, mesma coisa, ó. Tem 5 quadradinhos aqui na base e 4 na altura. 5 vezes 4 dá 20. O 20 também não forma um quadrado. Isso daqui é um retângulo, tá vendo? Então, quando você ouvir número quadrado perfeito, significa isso. É um número que dá para formar um quadrado certinho. E aí, o que isso significa também na matemática? Ó, a gente consegue descobrir a raiz quadrada. Todo número quadrado perfeito, ele tem uma raiz quadrada exata. A gente já viu lá aí nos vídeos que eu postei como calcular, como encontrar a raiz quadrada de um número. Você pega o número, ó, e vai decompondo ele em fatores primos. Como é raiz quadrada, é índice 2, cada 2 fatores você tira 1. Raiz quadrada de 9 é o lado 3. Raiz quadrada de 16, fatorando, ó, dá 4. Raiz quadrada de 25, fatorando, dá 5. Ah, e os números que não são quadrados perfeitos? Ó, o 8. Quando a gente fatora o 8, repara que aparece quantidade ímpar de fatores. 1, 2, 3. Apareceram 3 fatores 2. Como a gente tem uma quantidade ímpar, aí não tem como extrair a raiz quadrada, ó. Repara que raiz quadrada é só quando tem quantidade par de fatores, ó. E aqui no 20 a mesma coisa, fatoramos, apareceu uma quantidade ímpar de fatores, ó. E aí a gente não, esses números, o 8 e o 20, são exemplos de números que não são quadrados perfeitos e por causa disso eles não têm uma raiz quadrada exata. Beleza? Como que eu identifico? Ao fatorar, se a quantidade de fatores for ímpar, significa que o número não é um quadrado perfeito. E se for um quadrado perfeito, como o 9, 16 e o 25? Aí a gente fatora e de cada 2 fatores tira 1. E aí, no caso aqui do 16, né, os 2 que a gente tirou a gente multiplica e o resultado é a raiz quadrada. Simples assim, pessoal.